Então, gente, vamos falar agora dos órgãos que compõem a administração pública. Só para a gente recordar lá, poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário. Todos esses poderes, eles têm dentro da sua parte interna órgãos que compõem a parte da administração pública. Eu não sei se isso é uma coisa clara para vocês, mas os três órgãos vão ter uma parte em cima, que é o governo, e embaixo, em cada um desses três pilares, vão ter órgãos públicos, tanto dentro do executivo, que é onde mais tem órgãos, mas também no legislativo e no judiciário, tanto no âmbito federal quanto estadual e, tirando o judiciário, também no âmbito municipal. Então a gente vai falar exatamente desses órgãos. Os órgãos, a administração pública, de maneira geral, ela é composta de um conjunto de entidades e órgãos que são incumbidos de realizar a administração pública. E o objetivo destes órgãos, dessas entidades, é a satisfação de todas as necessidades coletivas, bem como a realização dos fins que são objetivados pelo Estado, que deve ser em prol de toda a coletividade. Por que eu falei órgãos e entidades? Porque dentro da administração, eu vou ter a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, cada um dos pilares dos poderes são uma entidade, tá? Por exemplo, eu tenho uma entidade jurídica que é a União, eu tenho uma entidade jurídica que é a Câmara Federal, ou o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. Eu tenho uma entidade jurídica no Poder Judiciário, por exemplo, o STF, o STJ. E nos níveis estaduais, da mesma forma, eu vou ter entidades jurídicas. E dentro destas entidades jurídicas macro, eu vou ter os órgãos da administração pública. Eles não são entidades, ou seja, pessoas jurídicas independentes da administração. Eles atuam e quem vai sempre assinar, digamos assim, ser o responsável, vai ser o chefe, por exemplo, daquele poder. Vamos pegar, por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Sul. O chefe do poder executivo é quem se responsabiliza por todos os órgãos da administração pública estadual direta. Então, todas as secretarias estão subordinadas a ele. Quando ele vai fazer um convênio, um contrato, embora seja, por exemplo, o secretário que assine, quem delega a competência para ele assinar é o governador. Então, é por isso que eu tenho uma entidade e eu tenho os órgãos dentro dessa entidade. Isso no âmbito da administração direta. E dentro da administração direta, então, eu vou ter o quê? Todos os três órgãos, todas as três entidades de cada um dos poderes da União, dos estados e dos municípios. Ao lado deles eu vou ter outras entidades, ou seja, pessoas jurídicas de direito público ou privadas, criadas por lei específica e que vão atuar de forma paralela à administração pública, seja prestando serviços públicos ou explorando atividades econômicas. Esses são as entidades da administração pública indireta. Por exemplo, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, elas não estão dentro da administração pública direta, elas estão ao lado. Têm uma personalidade jurídica própria e, por isso, elas fazem parte da administração pública, só que de forma indireta. E elas têm uma maior liberdade, muitas vezes, para executar algumas coisas em relação à liberdade que tem a própria administração pública direta. Essa, então, é a diferença entre a administração pública direta e indireta, e são os órgãos que compõem, principalmente a administração pública direta, sendo que a indireta é composta por entidades. Deu para compreender? Espero que sim. Uma última questão. Terceiro setor. Quem é esse terceiro setor? Ele é composto de sociedades que não são estatais, que incluem, por exemplo, organizações sociais, como a gente chama de ONGs, mas que na verdade são associações, né? Ou fundações privadas não instituídas por lei. E qual que é o objetivo delas? Elas acabam atuando em conjunto com a administração pública para prestar serviços, mas elas não fazem parte da administração pública, nem direta nem indireta. Elas são o setor privado atuando como sociedade civil organizada, muitas vezes mediante convênios com a administração pública, mas elas são setor privado. Esse é o que a gente chama de terceiro setor. E é assim que a gente olha os órgãos da administração pública, certo?